Galera, esse é um vídeo introdutório sobre o reino protoctista. A gente vai ver nesse vídeo algumas características gerais sobre os organismos que estão aqui dentro, que são caracterizados como protoctistas, mas vocês podem conhecer esse reino como reino protista. Existe essa diferença ainda e existe a utilização desses dois nomes, tá? Mas o nome protista é um nome antigo. Então, o mais correto hoje em dia é chamar esse reino de protoctista. Então vamos lá. Os organismos que fazem parte desse reino são as algas e os protozoários. E esses dois tipos de seres vivos, bastante diferentes quando a gente olha para eles, compartilham algumas características comuns. Vamos ver quais são. Todos eles são organismos eucariontes, então só relembrando um pouquinho, esse é o primeiro grupo, é o primeiro reino que realmente possui células eucarióticas. Quando a gente estava falando de reino Monera, a gente estava falando de células procarióticas ou procariontes. Bactéria, célula procarionte, que não tem núcleo. Principal coisa que vocês têm que lembrar. Depois a gente deu uma pausa nos reinos e fomos ver vírus. Vírus não possuem células. Então, agora, o reino protoctista é o primeiro grupo de ser vivo que realmente tem uma célula mais complexa, uma célula com um núcleo muito bem organizado, muito bem definido, com material genético ali dentro, protegidinho. Agora, essa célula, uma célula eucarionte, possui novos tipos de organelas, possui mitocôndria, possui lisossomo, possui complexo de Golgi, possui muitas e muitas organelas. São células com características muito mais complexas do que as procariontes, tá bom? E a partir de agora, os próximos reinos, então, reino dos fungos, reino das plantas e reino dos animais, todos eles serão organismos eucariontes, tá bom? Serão compostos por células eucariontes. Então, uma coisa muito, muito, muito importante que vocês precisam saber é que quando a gente fala de célula procarionte, a gente está falando de bactéria. Todos os outros seres vivos são organismos eucariontes. Beleza? E aqui no reino protoctista, esses organismos eucariontes, eles podem ser unicelulares, então formados por apenas uma célula eucarionte, ou por várias células, duas ou mais. Então, eles são caracterizados também como organismos multi- ou pluricelulares. A gente também tem, pensando no modo de nutrição deles, organismos que podem ser autótrofos ou heterótrofos. Então, quando a gente está pensando que aqui no reino protoctista existem algas e protozoários, quando a gente pensa nas algas, a gente vai falar que são autotróficas. Elas conseguem produzir a própria energia, certo? Elas não precisam procurar alimento para poder se alimentar, que é o que o heterótrofo faz. Então, os protozoários precisam de matéria orgânica já existente no mundo para poder consumir. Igual a gente. Nós, seres humanos, comemos, né? A gente precisa de arroz, feijão, de salada, a gente precisa comer. Os protozoários também vão precisar. Talvez não comam arroz e feijão, mas a gente já vai entender o que eles comem. E as algas em si, elas conseguem, então, produzir a própria energia. Elas mesmas produzem a própria matéria orgânica, tá bom? Então, são autótrofas e os protozoários são heterótrofos. Eles podem ser, no geral, as algas e os protozoários, podem ser ou aeróbicos ou anaeróbicos. Ou seja, eles podem precisar de oxigênio, aeróbicos, igual a gente respira oxigênio, ou anaeróbicos. Eles não precisam de oxigênio para sobreviver. Eles vão utilizar outros compostos químicos para poder fazer algum tipo de respiração, algum tipo de troca de energia, tá? E a gente vai entender tudo isso depois. Eles podem ter uma reprodução sexuada ou assexuada. Eles vivem no ambiente aquático, então água doce ou na água salgada mesmo, ou então num ambiente terrestre, mas tem que ser úmido. Eles podem ser de vida livre, colônias ou simbiontes. Vida livre, a gente vai estar caracterizando um organismo que é unicelular, uma única célula. Quando ele possui vida livre, quer dizer que essa célula, ela não é fixa num lugar, ela pode ficar se movimentando pelo ambiente. E aí o ambiente dela é aquático ou terrestre úmido.
Colônias são um conjunto de células que não fazem trocas entre elas, não trocam nutrientes, não trocam oxigênio, não trocam gás carbônico, elas não têm nenhum tipo de ligação de sobrevivência entre elas. Então, o que significa? Que vários organismos unicelulares podem se agrupar para ficar num conjunto ali de organismos, mas que eles não dependem um do outro para sobreviver, tá bom? E aí, eles também podem ser simbiontes, e isso significa que eles podem interagir com outros tipos de organismos, até mesmo de outros reinos, para que eles consigam sobreviver em conjunto com o outro, tá? Isso acontece, por exemplo, quando existe uma relação de mutualismo. A alga, por exemplo, vai precisar da ajuda de um fungo para poder sobreviver. E o fungo precisa da ajuda da alga para sobreviver também. Então, mutualismo é um exemplo de simbionte, tá bom? E a gente vai ver tudo certinho mais para frente. Então, para que vocês entendam quem são realmente esses organismos que compartilham essas características, eu trouxe para vocês algumas fotos. Os protozoários, eles são sempre unicelulares, tá? Sempre. É uma característica específica deles. Não existe protozoário que tenha mais de uma célula. As algas, por outro lado, elas podem ter muitas e muitas células, chegando a ter bilhares de células. Então, existem várias fotos, se vocês forem procurar algas, que existe assim uma floresta marinha debaixo da água. Olha aqui a altura que essas plantas podem chegar e como a gente consegue enxergar macroscopicamente elas. Elas parecem muito algumas plantas, né? Agora, protozoários são organismos microscópicos, eles são formados por uma única célula. Então a gente não consegue ter essa visão a olho nu, né? A gente sempre precisa de um microscópio, por exemplo. As algas têm muitos formatos, inclusive elas podem ser unicelulares, tá bom? Então existe também algas bem pequenininhas ali formadas por uma única célula. Quando eu falo de alga, vocês também podem lembrar da alga que enrola o sushi, né? Então, quando a gente está comendo ali sushi, temaki, a gente está também utilizando alga para o consumo próprio, tá bom? Para nossa alimentação, a alimentação dos seres humanos. Beleza. Agora, já que a gente viu que as algas, elas podem ter essa estrutura aqui, que é muito parecida com planta, por que as algas estão no reino protoctista, mas não estão no reino das plantas? O que será que aconteceu, né? Qual será que é a característica que diferencia eles? Então, vamos dar uma olhada. Antigamente, as algas faziam parte do reino plante, do reino das plantas, porque elas têm algumas características em comum. Por exemplo, quando a gente olha para elas, dá para perceber que elas são parecidas e, além disso, uma das características mais comuns entre elas é que as algas fazem fotossíntese, igual às plantas, elas são autotróficas, né? Só que o que acontece? Existem duas características principais que vão diferenciar as algas das plantas. Então, quando a gente estava falando das características do reino protoctista, a gente viu que duas características aqui que eu destaquei para vocês, que eles podem ser unicelulares ou multicelulares e que eles estão em ambiente aquático, né? Ou terrestre úmido. As plantas, elas não são unicelulares. Todos os organismos que estão no reino plant são multicelulares, são pluricelulares. Então, como a gente estava conversando anteriormente, as algas podem ter organismos formados por apenas uma célula. Então, isso já tira as algas do grupo das plantas, beleza? Outra coisa é que as plantas são bastante caracterizadas por realmente serem organismos que conquistaram a vida terrestre, que saíram da água e conseguem agora ficar no ambiente terrestre. Claro que pensando na evolução, existem plantas que precisam ainda de um ambiente úmido, de um ambiente aquático, mas a característica principal é que elas conseguiram conquistar esse ambiente mais seco, esse ambiente terrestre, que não necessariamente precisa ser úmido. Então, isso também é um ponto de atenção do porquê que as algas não são plantas, tá bom? Agora, voltando um pouquinho aqui.
a gente viu que as algas podem ser unicelulares e isso já tira elas do grupo das plantas. Mas uma outra coisa, quando as algas são pluricelulares, então quando a gente vê essas fotos e entende que existem muitas e muitas células aqui nas algas, a gente vai chamar elas de pluricelulares, perfeito. Só que o que acontece? As algas multicelulares ou pluricelulares não possuem tecidos verdadeiros. Então, nas nossas primeiras aulas, a gente viu que um conjunto de células forma um tecido, beleza? Mas não é uma coisa tão simples assim. Existem tecidos verdadeiros e tecidos que não são verdadeiros. Essas plantas, por exemplo, que eu coloquei aqui, têm tecidos verdadeiros, porque as células que fazem parte desse conjunto de células, certo? As células que estão ali formando um conjunto, elas têm funções específicas. Então, por exemplo, existe uma célula que é responsável por fazer fotossíntese. Existe um outro tipo de célula que é responsável por fazer a respiração da planta. Existe outro tipo de célula que é responsável por fazer a planta transpirar. Então, existem especificidades dessas células. Pensa na gente, nos seres humanos, que também temos tecidos verdadeiros. Quando a gente pensa na nossa pele, esse conjunto de células tem uma função específica, que é, por exemplo, proteger os nossos órgãos internos, certo? Quando a gente pensa no tecido que reveste o estômago, eles também têm uma função específica. O tecido interno do estômago tem a função específica de nutrição. Então, tecidos são um conjunto de células com funções específicas. Nas algas, ou em qualquer organismo que não tenha tecido verdadeiro, o que acontece? Esse monte de células que existe aqui formando essa estrutura que a gente está vendo aqui nas fotos não possuem funções específicas. Então, basicamente, todas as células possuem a mesma função. Todas elas conseguem fazer a respiração, todas elas conseguem fazer a fotossíntese, todas conseguem fazer a nutrição. Então, basicamente, todas elas têm a mesma função e por isso elas não são específicas. Então, uma coisa muito importante é isso também. Quando a gente está falando de reino protoctista, a gente está falando de organismos multicelulares que não possuem tecido verdadeiro. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Quando a gente faz a comparação do porquê que as algas não estão no reino plant, isso também pode ser uma justificativa, mas tem que ser usada com cuidado. Por quê? Existem plantas, existem vegetais lá no reino plant que também não possuem tecido verdadeiro, tá bom? Então, a gente tem que entender que as algas são todas sem tecido verdadeiro. As plantas têm alguns grupos, alguns organismos ali que não possuem tecido verdadeiro, mas a maioria possui esse tecido verdadeiro, certo? E aí, só para finalizar, só para que a gente entenda essa relação entre alga e planta, hoje a gente entende que as algas estão no reino protoctista e as plantas estão no reino plant. Mas, pensando evolutivamente, a alga é considerada hoje como um ancestral, principalmente a alga verde é considerada como um ancestral comum aí de todas as plantas. Então, evolutivamente, alga e plantas estão muito, muito próximas, tá? Gente, era isso, foi uma aula tranquilinha, qualquer dúvida é só chamar.